Saudação a todos, aqui é André Michelin, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de celebração em Candelária. A gente está participando de um projeto de uma plantação de igreja aqui nesse bairro e dentre as várias atividades que a gente tem, a gente também assiste a um grupo de crianças. Então eu gostaria de te convidar, se você entende que o nosso trabalho é sério, você acredita naquilo que o Senhor nos deu para fazer nesse tempo e gostaria de dar um suporte, você pode também cooperar para a manutenção desse projeto, por exemplo, adquirindo uma das nossas canecas. Você tem a opção em cerâmica ou, se preferir, em alumínio. Como é que você faz para adquirir? Você pode nos enviar uma mensagem pelo direct. Nós te informamos todo o procedimento. É isso. Dia bless! Meus irmãos, muito bom dia, graças e paz a todos. Prazer enorme, privilégio desfrutarmos dessa oportunidade renovada de estarmos juntos. Hoje é o nosso sexto Reagindo. A gente vai fazer uma reação à conversa que tivemos no encontro anterior. Eu intitulei aquela reflexão de o modus vivendi e o modus operandi da comunidade dos pecadores em transformação. Então, se você já quiser abrir o texto, que a gente vai revisitar, é exatamente Gálatas, conforme Paulo escreveu, aos Gálatas, aquela comunidade de discípulos em Galácia. Então, aos Gálatas, exatamente no seu sexto capítulo, Gálatas capítulo 6, eu lhes disse naquela oportunidade que o texto é extremamente rico. Então, para aquela ocasião, eu separei tão somente o verso 1, dividi em 3 partes e a gente conversou por mais de 50 minutos. Com isso, eu ainda quero te dizer que há algo para a gente conversar e aprender nos versos 2, 3, 4 e 5, que nós faremos ainda no momento mais oportuno. Então, hoje a gente vai revisitar o texto e vai tecer alguns comentários e depois a gente abre para, de fato, as ponderações, os insights, as contribuições. Então, no momento ainda mais oportuno, eu vou ler com você. Quero só enaltecer o valor desse espaço que a gente tem. Graças a Deus por ele, tem sido uma fonte de bênção e enriquecimento espiritual para todos nós que podemos participar. Pelo menos 2 verbos a gente vai conjugar, que são os verbos ler e pensar, verbos que eu gosto muito. Lembrei do Victor Hugo, quando ele disse que água que não corre forma um pântano e a mente que não pensa forma um tolo, entendeu? Elvis nos falou muito aqui da tolice, da insensatez, da idiotice. Não é o nosso caso. Então, para isso, venham comigo exatamente a Gálatas, capítulo 6. Eu leio logo o verso 1, que nos diz assim: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, corrigi o tal com espírito de mansidão, guardando-te a ti mesmo, para que também não sejas tentado. Vou chamá-los para que a gente possa orar. Deus nosso Pai, nós te agradecemos profundamente por esse tempo, por esse espaço, por essa ocasião renovada que o Senhor nos dá. Esse tem sido um espaço para nossa edificação mútua e nós estamos numa parceria com o Teu Santo Espírito, porque nós até mesmo utilizamos a mesma gramática, mas não a mesma linguagem. Então nós precisamos que o Teu Santo Espírito faça adequação, que Ele faça tradução, que Ele faça interpretação, que Ele faça mediação, de tal maneira que uma vez que lemos o texto, a compreensão dele também possa sobrevir a cada um de nós. Então, nesse sentido, nós oramos por Tua intervenção, para o máximo louvor da Tua glória e nosso benefício, hoje e sempre, para sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, esse é um texto paulino, texto magnífico, e o Paulo ele tem grande interesse em que o seu ensino seja aplicado e por isso que ele nos dá, de fato, instruções e orientações para que a gente possa viver bem em comunidade. Porque a primeira pergunta que a gente faz acerca de igreja com base nesse texto
o que a igreja é, a gente já percebe que, por definição, a igreja é uma comunidade. E se igreja é uma comunidade, a pergunta seguinte é: que tipo de comunidade a igreja é? A igreja é uma comunidade de pecadores em transformação. Isso precisa ficar muito registrado para nós. Claro, já é, mas precisa ficar gravado. Por quê? Porque é uma relação entre perdão e transformação. Porque ser perdoado sem ser transformado é o mesmo que trocar de roupa sem tomar banho. Entendeu? Então as duas coisas caminham juntas. Se você é perdoado, automaticamente você também entra num processo de ser transformado na imagem e semelhança de Deus, no sentido de que essa imagem que não foi perdida na queda, mas foi arranhada, ela começa a ser restaurada. Essa é a ideia. Então, por exemplo, o objetivo da nossa vida, o objetivo absoluto, o objetivo eterno é que a cada nova experiência nós fiquemos mais parecidos com o nosso irmão mais velho, que é Cristo Jesus. Esse é o nosso objetivo eterno. E ao longo do processo a gente pode ter também alguns objetivos temporários, entendeu? O grande problema, só fazendo uma digressão, é que às vezes as pessoas não checam qual é o objetivo eterno e acham que o objetivo da sua vida é o temporário. E o temporário, obviamente, só dura algum tempo, e quando acaba o cara fica perdido. Não, tem um objetivo eterno. Por exemplo, se alguém pergunta para mim, qual é a tua? Bom, meu desejo do coração único é ser parecido com Jesus de Nazaré, entendeu? E ao longo do processo algumas coisas vão aparecendo. Eu as executo, chega um momento que elas acabam, e é interessante que eu sei o dia que elas acabam. Por isso que a gente precisa aprender também a viver a vida com consistência, porque tem um dia que acaba. Entendeu? E no dia que acaba, você fala, acabou. Simples assim, você acorda de manhã e discerne, acabou. Entendeu? E como você não deixou nada por fazer, você vai para a próxima. Mas o objetivo é eterno, imutável, absoluto, ele se mantém, ele permanece. Qual? Ser parecido com Jesus de Nazaré. É um negócio fantástico. Então, nesse sentido, a igreja é essa comunidade de pecadores em transformação. Eu sempre digo a vocês, nós somos seres de transformações infindáveis. Filipenses capítulo 1, verso 6. Estou bem certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Então, todos os dias está acontecendo alguma coisa conosco. Todos os dias. A grande questão é se a gente tem olhos para perceber isso e, uma vez percebendo, se a gente se abre de bom grado à ação transformadora do Espírito Santo. Todos os dias a gente tem essas oportunidades. Todos os dias a gente tem a oportunidade de checar a nossa vida com um parâmetro absoluto e perceber onde nós estamos nisso tudo. Você está próximo? Não, nessa matéria aí eu estou muito aquém, entendeu? Por exemplo, essa semana mesmo, entrei para conversar com os alunos do 7º ano e nós começamos uma conversa sobre retidão. Aí, um dos estudantes pediu para ler o texto, falei, à vontade. Quando ele terminou de ler, antes que eu falasse, ele falou, mas se é desse jeito aqui, eu estou muito para trás. Falei, então, já que tu dizes, vamos conversar para ver o que podemos fazer em relação a isso. Isso aqui é bom, não precisei nem falar. Ele mesmo já falou, rapaz, se é desse jeito aqui, eu preciso admitir que eu estou lá para trás. Falei, então, esse é o ponto. Aí, quando terminamos a conversa, porque tem horário, né, cara, entendeu? Tem tempo. Falei, bom, por hoje é o suficiente, viva de acordo com aquilo que você compreendeu, porque senão seria absolutamente incoerente você saber o que sabe e não viver à altura. Aí é loucura. Você não sabe? Então vive a partir daquilo que você sabe. Você não vai ser cobrado e responsabilizado pelo que você não sabe, pelo que você ignora. Mas o que você sabe, você se torna indesculpável. Era assim até hoje. De agora em diante, não mais. Simples assim. Então, nós somos membros dessa comunidade dos perdoados, dos pecadores que estão em transformação. Quando a gente percebe isso, a gente nota que o texto sagrado ele está nos ensinando um jeito incomum de viver a vida em comum. Perceba, um jeito incomum de viver a vida em comum. O jeito incomum é que nós não fazemos como todo mundo faz. E de viver essa vida em comum, porque a gente está em comunidade. Então é um negócio fantástico. Por isso que perdoar é essa atitude absolutamente compatível com a nossa nova identidade e também com o propósito da Trindade para a vida em comunidade. Porque sem perdão não há viabilidade de vida comunitária. É impossível, não tem como. Tem como se a gente ficar só na superfície de tudo.
entendeu? Chegar depois e sair antes, não aprofundar vínculo com ninguém, entendeu? Eximir-se de responsabilidades, aí dá. Agora, se for fazer do jeito do evangelho, em algum momento dá atrito, entendeu? É como aquela ideia do ferro que afia o ferro, produz faísca, entendeu? Então, sem conjugar o verbo perdoar, não há viabilidade de vida comunitária. Então, por isso que a gente percebe que Deus tem interesse direto que seus filhos e filhas vivam em relacionamento constante. Sem perdão, não há essa possibilidade. Daí, essa orientação para a proteção dos relacionamentos. Então, no último encontro, a gente considerou, por exemplo, os aspectos curativos da vida em comunidade eclesial. Faz bem a gente caminhar juntos. Por exemplo, um buraco que as pessoas que, por exemplo, deixam de congregar estão se metendo, por exemplo, é o buraco da apostasia. Porque à medida em que a gente conversar, você vai perceber o quanto é necessário a vida em comunidade. Porque você não dá conta de tudo sozinho. Você nem se percebe sozinho. Por exemplo, um exame rápido. Quanto de coisas boas que você já tem elencado em si que não foi você que percebeu? Foram os observadores que te disseram. Percebe? Por exemplo, é o meu caso. Eu já contei inúmeras vezes e nunca vou me cansar da irmã que se chamava Orli, que hoje já descansa no Senhor, aguardando pela ressurreição. Logo que eu cheguei para congregar com a Igreja Batista Central, ela olhou para mim e falou assim, você é missionário. Eu não fazia a menor ideia do que ela estava falando. Não tinha a menor ideia. Mas ela tinha maturidade, entendeu? E nessa maturidade ela percebeu a manifestação do Espírito em mim. Mas eu não tinha essa percepção. E até hoje isso permanece. Tem muitas coisas em mim que eu não dou conta, entendeu? Mas as pessoas me dão feedbacks, entendeu? Então, por exemplo, às vezes eu prego. Quantas vezes eu já disse para vocês que as pessoas conseguem compreender infinitamente melhor do que eu consigo explicar? Isso só pode ser manifestação de um dom. Eu me lembro de um irmão, para não multiplicar os exemplos, uma vez ele chegou para mim, aquele tipo de irmão que fala uma vez a cada 10 anos. E aí, com muito jeito, ele foi falar comigo, eu comecei a estar sofrendo. Falei, que foi, cara? Terminei de falar, aí ele com muito jeito falou assim, a frase era, eu penso que se o irmão for por esse caminho, você se dá bem, entendeu? Só isso. Só que eu entendi o que ele estava dizendo. Não passou uma semana, minha vida teve assim uma mudança radical para o caminho que ele havia me apontado, que era o caminho, por exemplo, do estudo, que é algo que eu tenho no coração desde sempre. Entendeu? Nunca me desviei para nenhuma outra coisa. Graças a Deus, hoje, a minha vida ela é organizada de modo que o meu trabalho, por exemplo, é estudar. O meu trabalho é me aproximar desconfiado do texto, que é alguma coisa ali que eu ainda não percebi, e quando eu descubro, em Deus eu conto para todo mundo. Entendeu? Por isso que a minha agenda é grande, entendeu? Por exemplo, eu até comentei com a Aline ontem, eu estou num momento assim que eu já, desde 2020, eu cessei a minha agenda de viagens, então, assim, tenho ido em pouquíssimos compromissos e até pessoas que se perceberem que eu fui no compromisso vão ficar entristecidas comigo porque falam assim, como é que você foi nesse e não foi naquele? Então, entende? Porque, assim, nesse momento eu cessei a agenda, mas é exatamente por isso. Então, as coisas boas que há em você, que são presentes de Deus, você não consegue percebê-las sozinho, entendeu? Porque nós já somos egoístas pela queda. Agora, imagina você sozinho, sem a comunidade. Então, à medida em que a gente conversar, você vai perceber o quão imprescindível é, por exemplo, a vida comunitária. Porque a igreja, ela agrega pecadores que se arrependeram e deixaram para trás o seu ethos anterior. Então, todos nós estamos livres do pecado. Mas aí tem uma vírgula na conjunção adversativa. Nós estamos livres do poder do pecado. Mas nós não estamos, por exemplo, livres da presença do pecado e tampouco da presença do tentador. Esse é o ponto. Nós temos 3 inimigos, o mundo, a carne e o diabo. Entendeu? Lembre-se sempre disso. O que é o mundo? É um sistema em rebelião contra Deus. Elvis citou aqui, por exemplo, Mateus capítulo 6, verso 33, que nos concita a buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus é a nova realidade em que só a vontade do eterno é feita do mesmo jeito que é no céu, na terra. O mundo é a antítese disso. Todo ambiente que você não verifica normalidade, você está vendo manifestação do mundo.
Toda vez que você vê normalidade, é sinal do reino de Deus, entendeu? Normal é tudo aquilo que é feito do jeito que Deus quer. O jeito que Deus quer tem um nome, chama sua vontade. Então o mundo é exatamente isso, é o nosso primeiro adversário, entendeu? É o mundo. Aí tem a nossa natureza caída, a nossa carne, entendeu? Se nós não a crucificarmos, a gente está lascado. E aí, para piorar tudo, tem o capeta, entendeu? Tentador, capiroto. Agora imagina essa tríade satânica, entendeu? É brabo. É contra isso que a gente está lutando. Então, uma vez que a gente sabe isso, bom, quem somos nós? Nós somos membros de uma comunidade de perdoadores que estão sendo, por exemplo, transformados. Eu estou livre do poder do pecado, mas eu não estou livre da presença do pecado e tampouco do tentador. O que isso quer dizer? O óbvio, que é esperado, entendeu? É tanto esperado quanto previsível que em algum momento eu venha tropeçar, que em algum momento eu venha pisar fora do caminho, que em algum momento eu venha pecar. É isso que o texto diz. Por isso que o Paulo, uma vez que ele ensina, ele começa a demonstrar a aplicabilidade do seu ensino. Por exemplo, como é que eu lido com um discípulo que está em pecado, que foi surpreendido em pecado? E esse surpreendido não é que você ficou de butuca na vida do cara e, descobri, irmão. Não é nada disso, não. É que o cara, por falta de vigilância, esqueceu onde estava, entendeu? Esqueceu que estava no mundo, esqueceu que tinha uma carne que ele tinha que crucificar, e esqueceu que tinha um tentador. Aí, meu amigo, tropeçou. Então, nesse sentido, reforço algo que eu disse. Pecado para nós, que já somos perdoados, é um acidente de percurso. Não é mais um status. Não é um ambiente que eu vivo constantemente. Não. Então, por isso essa ideia de ser surpreendido por falta de vigilância, ou seja, alguém que foi capturado antes de poder escapar, entendeu? Insisto, porque não vigiou. E aí ele diz surpreendido em alguma falta, ou seja, o que é falta aqui? O que é pecado? O que é ofensa aqui? É tudo aquilo que não combina com o andar no Espírito, entendeu? Porque agora, nós que somos regenerados, não mais andamos segundo o curso desse mundo. Do jeito mais simples, mamãe nos dizia. Elvis falou sobre nossas mães, hoje de novo é aniversário da minha mãe. E aí você está pensando, como assim? É porque a minha mãe morava na roça? E na roça, sim, entendeu? Você registra depois. E a minha mãe só foi, acho, 4 dias depois. Tem gente que foi uns 15 anos depois, nem sabe a idade que tem mais. Tem gente que trocou as idades, entendeu? Contei para vocês. Então, minha mãe nasceu de fato no dia 28 de maio, mas foi registrada em 4 de junho. Por isso que lá em Santa Bárbara do Monte Verde está em festa hoje na casa de Senhora Santa, minha mãe. Entendeu? Sim, com certeza. Então, tudo aquilo que não combina com o andar no Espírito é pecado, entendeu? Nós somos regenerados, nós experimentamos o novo nascimento, então nós não mais seguimos o curso desse mundo. Então, como senhoras, nossas mães, sempre nos disseram, e isso era Deus falando através das nossas mães, quando você dizia, mas está todo mundo fazendo. Aí o Espírito agia por sua santa mãe, sem que às vezes ela soubesse, mas você não é todo mundo? Ó, que lindo! Isso era o Senhor falando através de Senhora Santa, sua mãe, entendeu? Então, tudo aquilo que não combina com o andar no Espírito, a gente chama, de acordo com o texto sagrado, de ofensa, de pecado, de falta. Aí a ideia é, e o que a gente faz quando alguém de nós é surpreendido em pecado? Enfiou o pé pela mão. O texto sagrado nos diz que a gente precisa corrigir essa pessoa. Esse é o verbo que a gente conjuga. Verbo corrigir. Com vistas a, por exemplo, restaurar essa pessoa. Então, o termo é um termo cirúrgico, é um termo da medicina, e a ideia é de colocar um osso ou uma junta na posição correta. A intenção da correção é sempre positiva, ou seja, para que haja restabelecimento, para que tudo seja colocado em ordem. Sem ordem, a vida não flui. O contrário da ordem, também já foi dito aqui de modo en passant, é o caos. Por isso que Deus, para lidar com o caos, ele lançou a sua voz para dentro do caos e organizou o caos. Caos organizado tem um nome, chama cosmos. Olha que coisa linda, sensacional. Então, por exemplo, quem está em pecado está caotizado. Então, nós vamos lançar a voz de Deus para dentro dessa situação, com vistas à correção
para que haja um restabelecimento à ordem anterior. Olha que coisa linda. Então, é sempre uma disciplina positiva. E quem deve fazer isso? A gente já sabe o que fazer. Quem deve soerguer os vencidos pelo pecado? O texto também diz: vós que sois espirituais. O que está sendo dito aqui? Quem são os espirituais? São aqueles que obedecem ao Espírito. É gente que é guiada pelo Espírito. Por exemplo, nós somos neonascidos, entendeu? Então, somos pequeninos, somos crianças, cada um no seu momento existencial e de caminhada com o Senhor, porque você sabe que o discipulado é uma longa jornada de obediência na mesma direção. Vai levar a vida inteira, entendeu? Então, por exemplo, quando você quer instruir uma criança, eu faço isso com os meus filhos. O Zion já é maior e o Noah, ele sabe tanto isso que toda vez que ele sente assim que a gente está numa situação que vai exigir mais atenção, ele mesmo já toca em mim, ele já coloca a mão em mim. Sempre eu falo: mandou bem, Noah. Sempre ele faz isso. Por quê? Porque uma criança precisa ser conduzida pela mão. Mas como Deus não quer nos deixar num estado de infantilização para sempre, olha que interessante. Uma criança você pega pela mão, mas a gente não vai ficar nessa vida para sempre. Por exemplo, minha barba já está policromática, então não preciso mais disso. Deus colocou o Espírito dele dentro de nós. E aí ele vai nos dirigindo. Então, vós que sois espirituais, ou seja, vocês que são guiados pelo Espírito, é que tem toda a condição de corrigir alguém. E existe uma maneira de fazer isso. Então, aqueles que andam com Deus, que são guiados pelo seu Espírito e que produzem, portanto, o fruto do Espírito, são as pessoas mais habilitadas para essa missão, para essa responsabilidade. Mas observe que o texto diz: vós que sois espirituais. Ou seja, é uma responsabilidade da comunidade. E aí eu me lembro de ter dito a vocês que isso tem que ver com o ministério pastoral da igreja local. É responsabilidade da igreja exercitar a disciplina. Eu vou ser sucinto nessa parte, ainda espero poder falar em outra ocasião, porque hoje é apenas o reagindo. Há pelo menos duas disciplinas. Há uma disciplina que é a formativa e positiva e a disciplina corretiva. Então, por exemplo, daqui do púlpito eu faço a disciplina formativa e positiva, entendeu? Estou te instruindo. Por exemplo, nas nossas conversas, a gente pode falar de qualquer coisa, mas o evangelho está passando, entendeu? Então, em convivendo juntos, você vai aprendendo, entendeu? Em todas as conversas. Por quê? Porque a vida vai dando os temas. Acontece uma situação, quem é mais experimentado, quem é mais maduro, já emite uma opinião do evangelho. Olha, coisa é assim, às vezes você nem fala, o evangelho diz isso, não, mas você vai falando, a pessoa, quem está ligado, fala: não sabia que era assim, não, cara. Por exemplo, o estudante lá, só de ler o texto, ele percebeu. Eu nem dei explicação, mas ele percebeu: ó, se é desse jeito aqui, eu reconheço que eu estou muito aquém. Essa é a disciplina, por exemplo, que a gente faz comunitariamente. Mas há disciplina também de correção, que é quando, por exemplo, alguém é surpreendido em alguma falta. E isso nós fazemos como comunidade local. E de que modo a gente deve proceder nessa correção, nessa restauração? Observe o texto. Corrigir o tal, ou seja, esse que foi vencido pelo pecado por falta de vigilância, com espírito de mansidão. Isso aqui é magnífico. Eu quero deter um pouco aqui, dizendo o seguinte: por exemplo, a palavra aqui no original, ela traz a ideia de brandura, de gentileza, de humildade, de misericórdia com aqueles que são os mais fracos e que, porventura, estejam em pecado. Então, mansidão, nesse texto, tem que ver com essa capacidade, por exemplo, de sofrer pacientemente as injúrias sem, contanto, nutrir sentimento de vingança. Ou seja, é absolutamente o oposto do temperamento explosivo. Porque alguém pode falar assim: tá, é para corrigir, entendeu? A gente não pode se furtar disso, e essa correção deve ser feita com espírito de mansidão. E se faltar mansidão, é a grande pergunta. Bom, se faltar mansidão, se a gente for abordar um problema, por exemplo, com uma postura agressiva, acusatória ou mesmo de superioridade, é quase como pedir que o próximo não lhe dê ouvidos, entendeu? Se você for agressivo, chegar com ar de superioridade e com um tom de acusação, você fechou uma porta. Por isso que eu me lembro de ter dito a vocês, e reitero aqui,
que ninguém vai te ouvir enquanto não souber o quanto você se importa. E o contrário é verdadeiro, entendeu? Se a pessoa sabe que você se importa, ela já está aberta a te ouvir, entendeu? Já está aberta. Porque, assim, por mais que ela não compreenda, entendeu? Tem coisas, por exemplo, eu gosto muito de algo que o Hernani disse aqui em público para nós, por isso que eu vou reproduzir. Ele falou assim, poxa, eu ando com o André desde tal tempo. Tem coisas que ele fala que eu não entendo. E as que eu entendo, tem algumas que eu também não concordo. Eu falei, isso aqui é bom, entendeu? Mas quero crer que em algum lugar ele fala assim, bom, eu não entendi não. Mas como eu olho para ele, entendeu? E até hoje os acertos são esses aqui. E se houve erros, a postura em relação ao erro também foi essa, vou dar um voto de confiança. E vai. Porque tem hora que não dá para discutir a matéria, entendeu? Eu me lembro, por exemplo, nos nossos dias de Roadiá, suscitou-se uma certa discussão num dado momento. Falei, agora não é hora da gente fazer isso, agora é hora de você ouvir o que eu estou dizendo. Só que tem um detalhe, eu não sou arbitrário. Você vai ouvir o que eu estou dizendo, mas eu garanto, e se der errado, eu sou o responsável. Pô, aí fica fácil, não acha, irmão? Entendeu? Agora, arbitrário seria o contrário. Faz o que eu estou falando e é isso aí. Não, não é assim que funciona. Pelo menos aqui no reino, não é assim. Entendeu? Porque não é poder, é autoridade. E a autoridade é a capacidade de provocar admiração. Você só ouve as pessoas com as quais você tem identificação e, por isso, admiração. Você admira a pessoa. Você fala assim, mano, não entendi nada que esse cara falou. Não entendi nada. Mas eu vou fazer isso aí. E aí o maneiro, porque eu faço isso, entendeu? Eu faço isso em relação a muita gente. Eu não acompanho. Eu falo assim, cara, o que esse cara tá falando? Mas eu observo o conjunto. Vou dar um voto. E aí, sabe o que acontece depois? A coisa flui. A coisa flui. E aí, como fluiu, você entrou, por exemplo, num círculo virtuoso. Você falou, vou obedecer mais. E quanto mais se obedece, mais flui. Seria insensatez, entendeu? Não obedecer, não dar ouvidos. Simples assim. Então, por exemplo, a maneira de resolvermos o que há para ser resolvido é sempre com brandura. Porque se alguém, por exemplo, se sente agredido, a confrontação nunca vai obter e produzir o efeito desejado. Pelo contrário, é possível que a pessoa crie uma resistência e um bloqueio. Quando, na verdade, a gente confronta alguém para sempre trazê-lo para a ordem anterior, entendeu? É isso que a gente quer. Você não quer brigar com alguém. Não, pelo contrário, você quer que ele volte para o estado anterior. Então, é preciso muita sensibilidade, principalmente quando o conselho e a advertência tocam em pontos muito delicados. Então, por exemplo, é igual ao meu caso. Na minha função, na comunidade, eu sou um co-pastor. Imagina as conversas que eu preciso ter, por exemplo, com o pessoal da mesma função que eu. Um dia desse, eu fui num determinado ambiente entregar algumas canecas e começou-se uma conversa e, do nada, o irmão, que era pastor também, sugeriu a um pastor de mais idade que, como ele era o mais idoso entre nós, que ele criasse um espaço de mentoria. Aí, evidentemente, eu lá na hora falei, muito bom, só que eu já sei algumas coisas. E lá no íntimo eu não queria jogar areia na parada, não tem intenção nenhuma, mas eu queria dizer assim, olha, isso é muito bom, claro, mas é só para quem quer, porque tem gente que não quer. E aí eu já percebi, eu comecei a notar isso de mim mesmo, assim, que às vezes eu falo coisas, e vai lá no íntimo das pessoas, mas eu não tenho a menor ideia de que eu falei aquilo. E aí eu comentei o seguinte, por exemplo, olha, isso é interessante sim, mas tem que ser para quem quer, porque tem gente que não quer. Cara, quando eu falei isso, pronto, estancou o fogo, porque é verdade, entendeu? É muito difícil, por exemplo, o pessoal da minha função mudar de ideia, é muito difícil, porque ele não consegue, por exemplo, assim, como é que eu vou dizer isso da maneira simples, assim, ele não consegue te dar ouvidos. É como se fosse assim, meu irmão, você tem a mesma patente que eu, por que eu vou te ouvir? Quem é você para falar assim comigo? O cara ainda te coloca no seu lugar. Uma vez o camarada virou para mim e falou assim, quem é você falar assim comigo? Eu falei, o mesmo que você. Entendeu? Porque aí eu falei, nossa, rapaz, nessa hora eu fiz oração instantânea. Eu falei, Senhor da glória, não posso não. Aí eu firmei o corpo, porque tem que firmar, irmão. Porque assim, por exemplo, talvez vocês nunca vão ouvir isso. Eu ouvi, o cara falou na minha cara, quem é você falar isso comigo? Eu falei assim, o mesmo que você, pó que fica em pé. Aí o cara, aí entrou, sabe? Falei, ih, rapaz, entrou. Aí o cara balançou, aí eu fui amenizei. Falei assim, o mesmo que você, pó que fica em pé pela fé em Jesus de Nazaré.
Aí o cara começou a ratear. Eu falei, então, você é mais do que isso? Porque eu não sou, você é. Poxa, a ideia. Então, isso aí é um problema que a gente tem. Por quê? Porque você continua perpetuando o erro, desnecessariamente. Então, se você fosse humilde, então, do meu lado, eu também não posso chegar de voadora no cara, mas também sei que de lá não vem boa coisa. Olha que loucura. E aí os caras ficam sempre nisso, entendeu? Não sai disso, entendeu? Desnecessariamente falando. Então, é preciso muita sensibilidade. Por quê? Porque confrontar alguém com seus erros, por exemplo, não é brigar, não é falar asperamente e nem tampouco gritar. Na verdade, o que isso significa é que a gente está procurando colocar a pessoa frente a frente com o seu erro, com a sua atitude pecaminosa, e a gente tem no coração o desejo sincero e real e ardente de cooperar para que ela possa compreender qual é a melhor maneira de tratar essa área da vida, não apenas agora, mas no futuro e para sempre. Por isso que no texto original, quando a gente tem a oportunidade de checar, é uma ação contínua, não é algo pontual, é todo o tempo. Por exemplo, há inúmeras pessoas, essa semana, ontem mesmo, eu saí só para dar uma volta, para pegar um sol, entendeu? Só saí para circular assim, para ter um pouco de luz solar no corpo, e me encontrei com um pastor. Aí ele mesmo já se convidou, aí, que dia que a gente pode marcar um café? Eu pensei comigo, dia nenhum, porque eu não tenho tempo, de verdade, não tem. Não tem. Dia nenhum. Eu não tenho, cara, não tem. Tudo é preenchido, tudo, entendeu? Tudo. E como a mim me coube, por exemplo, sempre eu estou procurando escrever um texto, eu preciso de tempo, senão eu não consigo fazer isso. Eu preciso criar, eu não tenho pronto. Diferente de outros professores, por exemplo, todo mundo, a maior parte de nós aqui é professor, mas está lá pronto. Você tem que preparar. Eu não, cara, eu tenho que criar um negócio. E aí, mano? Entendeu? É difícil. Mas eu estabeleci lá uma agenda, encontrei um espaço, falei, ó, pode ser tal dia que eu tenho uma pequena janela. Mas nesse dia me procura pela manhã porque pode haver imprevistos. Por exemplo, um deles é o tal do falecimento. Quando há o falecimento, desconfigura toda a agenda. Aí acabou, não tem mais como. Então, me contacta pela manhã. E ele falou assim, não, preciso muito conversar com você, que eu preciso alinhar algumas coisas. Falei, que bom, entendeu? Que bom que você tem essa inclinação de coração. Porque às vezes você percebe essa necessidade no semelhante, no próximo, você quer ir lá fazer isso e volta com a cara quente, entendeu? Igual aprendi e já comentei aqui, vou relembrá-los. Se você não tem disposição de sair de uma conversa com os dois lados da cara queimando, nem entra, entendeu? Nem entra. Uma estudante do 8º ano também me fez essa pergunta essa semana. Terminou a aula, aí ela falou assim, mas que negócio é esse aí de Jesus dizer pra gente dar outra face? Aí eu fiquei discorrendo com ela lá, que negócio era esse? De não resistir, por exemplo, à maldade. Como é que a gente faz para lidar com isso? Não usar as mesmas armas. Mas eu não posso entrar nisso agora, porque senão a gente ia um pouquinho mais longe. Então, não é com acusação que a gente resolve isso, mas demonstrando uma solidariedade espiritual. Se nós não fizermos assim, do jeito que eu acabei de instruir, que o texto nos concita a fazer, a gente corre o risco do desastre. Se a gente tentar corrigir, por exemplo, sem mansidão, sem brandura, a gente corre o risco de não conquistar a reação favorável daquele que foi surpreendido em pecado. Então, caminhando para fechar, ele diz que a gente deve fazer isso com brandura, e aí você percebe a mudança aqui no texto, há uma mudança do plural para o singular. Então, a gente tem esse olhar cuidadoso para o nosso semelhante, mas a gente também precisa exercitar a necessidade da vigilância. Como é que a gente percebe isso? Observe o texto, conectivo. E guarda-te para que também não sejas tentado. Observe esse também. Guarda-te para que também não sejas tentado. Então, esse também quer dizer o seguinte, você não viu como o outro cara foi tentado? Se você não prestar atenção na sua própria vida, você também pode ser. E é interessante que há pouco eu disse que isso aqui é uma responsabilidade da comunidade. Mas exatamente nessa parte mudou do plural para o singular. Porque cada um é que precisa cuidar de si mesmo e fazer esse autoexame, ou seja, precisa estar atento, vigilante todo o tempo todo. E isso aqui também no texto original é uma ação contínua. Então a gente volta o nosso olhar para o semelhante,
sem, contudo, negligenciarmos a nós mesmos. Por que a gente faz assim? Exatamente para que a gente também não entre em tentação. Porque a palavra sedução, interessante que a ideia de sedução é te tirar do caminho, entendeu? Então, toda vez que você e eu somos seduzidos, somos tentados, a gente o é para que a gente saia do caminho. Então, a ideia do texto original é exatamente essa. Quem é surpreendido em alguma falta é porque está pisando fora do caminho, está andando, por exemplo, fora daquilo que o Senhor estabeleceu. Como é que tudo isso se aplica à nossa vida? Vós que sois espirituais. Pergunta que a gente tem para responder nessa manhã é exatamente essa. Qual foi a verdade importante que nós aprendemos e como é que isso aqui afeta a nossa vida e o nosso entendimento? Qual é a verdade importante que a gente aprende a partir da leitura desse texto e como é que isso aqui afeta a nossa vida e a nossa compreensão? Se eu puder te sugerir, eu te digo que a verdade é que isso aqui é uma responsabilidade e dever de todo discípulo. Todo aquele que é membro da comunidade não pode se eximir, por exemplo, de praticar a disciplina e corrigir quando você vê alguém equivocado, entendeu? Não tem como a gente se furtar disso. Não tem como, entendeu? Você sabe que a reflexão ela leva à ação. Então, há um desafio que permanece para nós. Qual é o desafio? O desafio da prática da humildade no trato. Bom, a gente já entendeu, é responsabilidade nossa comunitária, e como eu sou membro da comunidade, vendo eu algo que não está correto, compete a mim corrigir. E eu já sei como, entendeu? Porque eu sou do time dos espirituais. Então, como é que eu corrijo? Com esse espírito de mansidão e brandura, sempre pensando em trazer de volta o irmão à comunhão, ao estado anterior, à ordem estabelecida. Então, eu devo fazer isso com humildade, entendeu? E o que se requer de nós? Que a gente assuma com seriedade e responsabilidade o ato de correção. Então, a gente precisa cuidar para que qualquer irmão que seja surpreendido em alguma ofensa, que ele possa ser, na verdade, restaurado. Então, era exatamente isso que eu queria comunicar. Uma vez que fiz, eu estou também contente. Me lembrei de um camarada inteligentíssimo, ele era um polímata. Ano passado eu aprendi essa palavra, polímata, essa eu não conhecia não. Polímata. O que é um polímata? É aquele que literalmente aprendeu muito, é aquele que, por exemplo, o seu conhecimento não está restrito a tão somente uma área de saber. O cara sabe várias coisas. Os caras das antigas eram assim, Da Vinci era assim, Michelangelo, os caras eram bons em muita coisa. Por exemplo, ou você desenha ou você faz escultura, irmão. Os dois juntos é humilhação, entendeu? Então quem é polímata é assim. Conheço um cara que é historiador e Aí, campos distintos de saber. Entendeu? Por exemplo, igual a minha área assim, pô, eu ser teólogo e historiador tá dentro, pô, tranquilo, faz parte, entende? Agora, não é? Físico, caramba, um físico, bom matemático, que era o caso, que não era o caso do Einstein, por exemplo, ele não era um bom matemático, mas ele era bom nas imaginações, ele era bom, entendeu? Então, Goethe, um alemão, ele disse o seguinte: falar é uma necessidade, escutar é uma arte. Falei porque era necessário. Vocês, na arte, ouviram. Só que aí tem um outro camarada, um fabulista francês, um poeta chamado La Fontaine, foi do século XVI, ele disse que falar é bom, calar é melhor, mas ambas as coisas são desagradáveis quando levadas ao exagero. Então, já falei, vocês também já escutaram. Agora, se a gente exagerar, vai ficar ruim. Então, eu paro de falar e vocês começam. Vê como é que vai ficar lindo o negócio? Então, eu vou chamá-los para uma oração por uma razão simples. A gente não consegue dar conta disso aqui sozinho, entendeu? Eu falei o melhor português que eu posso, entendeu? E mesmo assim, fiz oração no início porque sabia que o fato de eu soprar vento de uma maneira que você compreende não necessariamente significa que você vai me entender, que eu vou me fazer entender. Não. Porque eu aprendi muito cedo que a gente usa até a mesma gramática. A gente vinha conversando sobre isso no carro. A gente usa a mesma gramática, mas não a mesma linguagem, entendeu? Eu tinha uma amiga e quando eu começava a conversar com meus amigos, ela estava próxima assim, ela era amiga da Jo também. E ela sempre falava assim: eu não entendo nada que vocês falam, entendeu? Isso antes de eu me converter, assim, que aí eu falava no skatês,
entendeu? Tipo assim, ninguém entendia. Hoje eu sei ambas as linguagens, entendeu? Graças a Deus eu sei, entendeu? Se precisar falar um português lá, camônico, se for o caso, acho que é isso, né? Se não for um neologismo, eu sei, entendeu? Eu sei também, mas se for preciso usar gíria, eu sei, entendeu? Mas eu sei que se o Espírito Santo não fizer a mediação, a comunicação não se estabelece, porque comunicação é o ato de tornar comum. Então, isso que está em mim precisa também chegar até você, da mesma maneira, sem ruídos. E quem é a única pessoa habilitada para fazer isso é o Espírito Santo. Então, eu vou chamá-los para orar. A gente vai também agradecer muito pela vida do Léo. Quarta-feira eu orei, hoje o Hernani orou ali enquanto nós estávamos nos preparando para essa hora. E para essa oração específica, eu vou pedir que o Gui faça, entendeu? O Gui faça essa oração e na sequência do Gui eu oro, a gente fecha esse momento e eu já abro para vocês, tá certo? Então, Gui, puxa aquela oração aí e depois eu vou na sequência. Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos reunidos essa manhã aqui para te louvar, te agradecer, e somos gratos por esse momento, somos gratos porque nós temos essa possibilidade. E já dizemos também que nós somos gratos pela vida do nosso irmão Léo. É verdade. Muito querido entre a gente, muito precioso para a gente, todo o tempo que ele tem passado com a gente, o esforço que ele tem demandado também para a comunidade e todo o interesse dele pela vida em igreja. Isso nos faz aprender muito com ele. A gente tem visto a evolução dele, o amadurecimento dele na fé, e isso tem sido prazeroso para a gente também e confortante porque a gente vê que está fluindo a cada passo que a gente dá. Então, nesse sentido, Pai, nós agradecemos a vida dele, agradecemos pelos 24 anos de vida que ele tem e agradecemos porque a gente pode fazer parte dele, da vida dele também nesse processo de crescimento. Então, nesse sentido, Pai, nós fazemos a nossa oração agradecendo por isso, agradecendo por todo o momento que a gente teve com ele e pedindo que assim como o Senhor tem cuidado dele, que o Senhor continue cuidando. E da mesma maneira, dando uma possibilidade para que ele venha amadurecer cada vez mais e se tornar um homem na fé. Amém. Um homem maduro na fé. Então é nesse sentido que nós oramos. No santo nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Ó Deus, nós manifestamos a nossa gratidão no coração também pela exposição da Tua Palavra e a exposição à Tua Palavra. Então, Deus, nós abrimos mão de tudo aquilo que não é bom, de todo acúmulo de maldade que possa existir no nosso coração, para que no lugar a gente possa acolher, do jeito que o texto nos ensina, com mansidão, a palavra que em nós está implantada. Nós queremos, na verdade, viver conforme os teus ditames, queremos viver de acordo com a tua vontade, do jeito que o nosso irmão mais velho nos tem ensinado, porque ele mesmo disse que não desceu do céu para fazer a sua própria vontade, mas sim a vontade do Senhor que o enviou. Então, nessa manhã, Deus, nós queremos disponibilizar o nosso coração para cumprir tudo aquilo que o Senhor tem estabelecido até o último dos nossos dias aqui na terra, para o máximo louvor da sua glória. Nesse sentido, nós queremos assumir conscientemente a nossa responsabilidade pela correção dos nossos irmãos que porventura venham a tropeçar. Mas isso não de um modo arbitrário, mas do jeito que a gente aprendeu nessa manhã, com brandura, com mansidão e com misericórdia, com vistas ao restabelecimento da ordem para o máximo louvor da sua glória e para o testemunho potente da nossa igreja. Oramos assim, com alegria, com gratidão, e a oração é sempre feita no nome que possibilita a nossa reunião, que é o nome do nosso Senhor, Salvador, Cristo Jesus. Desde hoje para sempre. Amém, Senhor. Amém, amém. Muito bem. Alguém disse que o bom texto suscita questionamentos. Então, a gente está diante do texto sagrado. É provável que você tenha suas questões. Entendo, é hora de você manifestá-las. Última coisa que digo
Bernardo do Rocha, conhecido também como Bernardinho, foi um jogador, treinador e maior campeão do voleibol. Ele falou que o questionamento constante é uma grande fonte de crescimento. E o crescimento, por sua vez, é uma fonte de satisfação. Então é bom questionar, entendeu? Não é pecado. Pecado é você não perguntar o que o texto bíblico quer dizer. Isso é que é pecado, entendeu? Então, para a gente não pecar, façam todas as perguntas que subirem ao seu coração e eu ouvirei todas. Pegou a visão? É isso.